E aí, galera, beleza? Estamos aqui, professor José Filho, correção do 9º simulado, certo? Que aqui para a Prefeitura Municipal de Xadá. Lembrando que a gente está na reta final, certo? O concurso está aí, a prova está chegando. Lembrando também que dia 12, certo? A gente tem o nosso aulão, certo? Aqui no nosso presencial. Se você ainda não está inscrito nesse aulão, né, não perde tempo, beleza? E hoje a gente vai corrigir aqui o simulado, certo? Questões de língua portuguesa, essas 10 questões. Vamos ver o que é que nos espera aqui, beleza? Indo para a primeira questão. Vamos lá. Lembrando que aqui tem um texto. Fica ligado. Tem o texto? Beleza. É necessário ler o texto sempre? Não necessariamente. Você vai ler a questão e vai observar se é necessário, certo? Se não for necessário, você não lê o texto. Não é obrigado, certo? Vamos ver o que é que diz a questão, o comando da questão, para ver se é necessário. Olha lá. Em relação às regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa que justifica, entre parênteses, esta incorreta, que está incorreta, melhor dizendo. Vamos lá, não precisa ler o texto, logicamente. É uma questão o quê? De acentuação gráfica, certo? Vai cobrar o quê? Acentuação gráfica. Então, vamos ver o que vai estar destoando, né? Digamos assim, está incorreto com relação aos itens. Item A, palavra também, na palavra também, acentuam-se as oxítonas terminadas em. Está correto isso? Sim, está correto, né? O que é que diz a gramática? Oxítonas terminadas em a ou as, ou es, o ou os, em ou ens, certo? Como parabéns, por exemplo, certo? Como café, ok? Então, todas essas palavras devem ser acentuadas. Então, são acentuadas por quê? Porque são oxítonas terminadas em a, as, ou es, o ou os, em ou ens. Como aqui a palavra também termina em, então está correto o que ele está afirmando no item A. Porém, nós estamos procurando o item incorreto, beleza? O item B, a palavra lá, certo? Acentuam-se as oxítonas terminadas em a. Opa, oxítonas terminadas em a. Observe que aqui a gente tem o quê? Um monossílabo, certo? A gente não tem aqui, digamos assim, uma oxítona, e sim um monossílabo. O que é que diz, então, a gramática com relação à acentuação dos monossílabos? Eu vou acentuar os monossílabos que terminados em a, as, es, o ou os. Então, observe que esse item é o item correto. Por quê? Porque ele chamou isso daqui de oxítona, porém, isso aqui é um monossílabo, tá certo? Então, este é o nosso gabarito, a gente já sabe que isso daqui está incorreto. A forma como foi afirmado com relação ao uso da acentuação nessa palavra. Não é que esteja errado a acentuação da palavra, está certo, mas não é por ela ser uma oxítona, e sim por ser um monossílabo, certo? Então, corrigindo aqui o item C, vai dizer o seguinte, na palavra armário, certo? Ele está dizendo o quê? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Show, perfeito. Logicamente, nós temos aqui, ó, paroxítona terminada em ditongo, o i e o o. Então, está correto também. Então, tranquilo. E também, no item D, nós temos a seguinte palavra. Paciência, certo? Aqui é dito que é uma paroxítona terminada em ditongo. Perfeitamente, né? Ó, ó, a sílaba tônica. Antes da última, então, é paroxítona. Terminada em ditongo, daqui o ditongo. Ó, o I, a letra I, semivogal, e a letra A, que é vogal, certo? Então, o item A, C e D estão corretos. O único item incorreto é o item B, que é justamente o item que nós estávamos à procura, certo? Segunda questão. Bem simples, olha. O que é que ela vai dizer aqui, ó, com relação a esse mas? Lá também havia outras coisas e belas. O que é que ele vai dizer? A conjunção mas expressa o quê? A conjunção mas expressa uma ideia de oposição, certo? Assim como o todavia, o contudo, o no entanto, o entretanto, todas essas conjunções vão expressar ideias de oposição, certo? Explicação, eu teria o qual? O assim. O assim, tudo bem. Assim dá uma ideia de explicação, certo? De adição, aqui no item C, o i, o mas também, certo? Não é o caso aqui, eu tenho apenas o mas, né? E conclusão, o logo, né? A conclusão logo, ela vai dar a ideia de conclusão, certo? Então, o mas vai dar a ideia de oposição, certo? Então, bem simples, a segunda questão, gabarito, item B. Vamos lá para a terceira questão. O que ele vai dizer aqui, ó? Vai dizer o seguinte, observe que aqui é com relação ao uso da crase, certo? Ó, a gente tem uma crasezinha bem aqui, ó.
nessa situação aqui, beleza? Ó, ele vai dizer assim, ó, o fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer por quê? Bem tranquilo. Observe, qual palavra se encontra depois da crase? Minha. Que tipo de pronome é esse? Pronome possessivo, certo? O que é que diz a gramática? Diante de pronomes possessivos, o sua, o tua, o minha, como é o caso, a crase é o quê? Facultativa, certo? A crase é facultativa. Ou seja, a gente já está de cara, ó, com o nosso gabarito. Ó. No contexto em que foi empregada, a crase é facultativa. Tranquilamente essa daqui. Você que é nosso aluno, que acompanhou a aula da semana passada, eu falei as regras de uso da crase, então, ó, certamente você deve ter acertado essa daqui. Será possível? Certo? Então, tranquilo, item A. Quarta questão. Vamos lá, aqui do comando. Ó. Assinale a figura de linguagem presente no texto e que produz sentidos figurados por meio de comparações, ó, comparações sem termos comparativos. Beleza. Quando eu falo de comparação, eu tenho que ter em mente duas figuras de linguagem. A comparação, de fato, certo? E quem? E a metáfora. Por quê? Porque a metáfora é um tipo de comparação. Por exemplo, fulana é uma flor. De certa forma, é uma comparação. Eu estou comparando ela, alguém, Maria é uma flor, por exemplo. A Maria como uma flor. Porém, não é uma comparação de forma, digamos, explícita. É algo meio oculto, digamos, certo? Então, a metáfora é uma comparação. Mas e aí? Qual é a diferença, então, da metáfora para a própria comparação? Os termos, certo? É por isso que ele disse aqui, ó, os termos, certo? Os termos comparativos. Como assim? Por exemplo, se eu digo Maria é uma flor, é metáfora. Mas se eu digo Maria é como uma flor, Maria parece uma flor, Maria é tal qual uma flor, aí eu vou ter o quê? Uma comparação, certo? Então, lendo novamente o comando, assinale a figura de linguagem presente no texto que produz sentido figurado por meio da comparação, porém, ó, sem termos comparativos. Então, quem é? A metáfora. Com termos comparativos? É a comparação, mas aqui eu estou pedindo, ó, sem termos comparativos. Então, tranquilamente, o item A é nosso gabarito. Tranquilo? Quinta questão. Observe aqui o que é que ele vai dizer aqui, ó. Joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam dentro de um livro que não li. As orações relacionam-se sintaticamente através do processo de... Beleza. Primeira coisa, identificar as orações. Como é que eu identifico as orações? Contando os verbos. Iniciando aqui, ó. Joguei, certo? Tem aqui uma oração. Joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam. Observe que aqui, ó, eu tenho um elo de conexão para outra oração. Está aqui o verbo da outra oração. Que estava dentro de um livro que... Opa, aqui eu tenho outro elo de ligação com outra oração. Está aqui o outro verbo, do verbo ler. Tá certo? Então, eu tenho 3 orações aqui que estabelecem, né, um elo. Elas têm uma ponte, digamos assim, que está conectando. Que é o quem? É esse que aí, ó, né, que eu grifei aí. Certo? Então, se eu sei que essas orações estão sendo conectadas por uma conjunção, eu já sei que não pode ser coordenada a sindética, certo? Beleza, ele não está cobrando se a sindética, ele está apenas dizendo aqui que ela pode ser coordenada, né, no item B, como pode ser subordinada, ele não quer saber qual tipo de subordinação, mas eu estou só explicando para a gente ficar atento a algo mais, certo? Por exemplo, então, continuando, eu observei que eu tenho esta palavrinha conectando as minhas orações, certo? Então, que tipo de palavrinha é essa do ponto de vista das classes gramaticais? É um pronome relativo. Como assim? Observe, joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas que estavam dentro. Quem era que estavam dentro? Esse que está referindo quem é a pessoa. Ou o que? No caso aqui, são as flores. Ou seja, eu estou retomando algo. Quando eu tenho um que retoma algo, eu tenho um que chamado de pronome relativo. Ah, fiquei em dúvida. Substitua o que por outro pronome relativo? Por exemplo, joguei fora a raiva e o rancor das flores murchas, as quais estavam dentro. Dá certo. Então, realmente, esse que aí, que está em destaque, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, morreu. Só pode ser, nesse caso, né, oração subordinada, substantiva, adjetiva. Então, a questão não está cobrando o tipo, se é adjetiva, se é substantiva, se é adverbial. Porém, se é adjetiva, automaticamente é substantiva, é subordinada, perdão. É subordinada. Sim, então, ó,
não pode ser coordenada, só pode ser item C subordinada. Para ser coordenada, eu teria que ter, se fosse assindética, vírgulas, certo? Conectando-as, ou outros tipos de conjunções, como por exemplo, o mas, né, o i, certo? O logo, o pois. Aí sim eu teria uma coordenação. E até porque a gente observa que essas orações elas são dependentes das outras, elas não têm sentidos por si só, então não poderiam ser coordenadas. Sim, são subordinadas. Certo? Então, gabarito item C. Sexta questão. O que ele vai dizer aqui? Ó? A colocação do pronome oblíquo em porque quase não as usa. Aqui, ó, aqui o pronome, certo? Aqui o verbo, usa, beleza? E também joguei fora no mesmo instante. Vamos lá. Foi corretamente empregado, pois. Então, vamos lá. Esse uso do pronome antes do verbo. Qual foi o motivo? Seria o item A? Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo, faz-se necessário o uso de próclise. Alguma dúvida? Não, é certamente que é essa questão aqui, que é esse item aqui, certo? E justamente a gramática vai dizer justamente isso. Se você tem palavras que atraem o uso da próclise, você é obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Quais são as palavras que podem atrair? Palavras negativas, né, os advérbios, certo? Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, certo? Pronome relativo, todos estes atraem o uso de próclise. Então, gabarito realmente é o item A. Só ver aqui rapidamente o item B. Ó. Quando o verbo estiver precedido de advérbio de negação, faz-se necessário o uso de ênclise. Eu acabei de dizer, quando eu tiver um advérbio, eu terei o que? Uma próclise, certo? Não uma ênclise. É facultativo o uso... facultativo. Em nenhum momento a gente vai ter esse uso facultativo, certo? E o item D. A colocação pronominal depois do verbo deverá ser usada em orações iniciadas com verbos, uma vez que não se iniciam frases com pronomes oblíquos. Beleza, essa afirmação está correta? Está correta. E por que o gabarito não seria ela? Porque eu estou analisando o contexto que o comando nos deu. E o contexto que o comando nos deu foi o seguinte, a gente tem lá uma palavra negativa, está aqui, certo? Ou não, que é um advérbio, e atraindo o uso da próclise, né? O as, que se encontra aqui, antes do verbo. Esta é a situação em análise. Observe que essa questão é interessante. Eu tenho o item A como sendo gabarito porque eu estou analisando esta situação. Não quer dizer que o item D esteja incorreto. É uma afirmação correta, mas não é o que eu estou procurando aqui. Não é correto com relação à minha análise, certo? Então, essa questão foi bem interessante. Fiquem atentos. O gabarito é o item A. Sétima questão. Coloquei nas prateleiras de baixo algumas lembranças da infância. A forma verbal coloquei é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade, regência verbal, como sendo, vamos lá, coloquei. Quem coloca, coloca algo. Não é coloca de algo. Não tem sentido. Tá? Então, quem coloca, coloca algo. Então, colocou o quê? Eu vou perguntar para o verbo. Quando eu pergunto o quê, o verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Então, deu certo o quê? Então, o gabarito é o item D. Transitiva direta é a transitividade deste verbo, certo? Oitava questão. Qual a classificação do sujeito da oração? Mas lá também havia outras coisas. Bem simples, se você acompanhou com atenção a aula sobre os tipos de sujeitos, você observa o seguinte aqui, ó. Havia, verbo haver no sentido de existir, morreu a questão, não tem pra onde correr, sujeito inexistente. Verbo haver com sentido de existir, sujeito inexistente, certo? Bem tranquila a oitava questão. Nona. No trecho, tirei do fundo das gavetas lembranças que não uso e não quero mais. O termo lembranças está exercendo função, vamos lá, uma análise sintática, que é o que eu sempre digo nas aulas. Procura quem? O verbo. Cadê o verbo? Está aqui. Ele vai lhe dar as respostas. Procura a transitividade do verbo. Quem tira, tira algo. O que foi tirado? Lembranças. Ah, professor, foi do fundo da gaveta. Não, do fundo da gaveta é a adjunta adverbial do verbo, certo? Mas o que ele tirou foi as lembranças. Então, ele tirou o quê? Quando a pergunta é o quê? É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, lembrança só pode ser o quê? Objeto direto. Item B é o gabarito, certo? Questão de transitividade verbal. Por último, na 10ª questão. Papéis de presente que nunca usei, sorrisos que nunca darei. A palavra que
No contexto em que foi empregada, pertence à seguinte classe gramatical. Vamos lá, só bem simples essa daqui, mas vamos fazer uma análise aqui, ó. Papéis de presente que nunca usei. O que foi que eu nunca usei? Papéis de presente. Observe que eu estou retomando. Esse que retoma algo citado anteriormente. Em seguida, ó, sorrisos que nunca darei. O que foi que eu nunca dei? Sorriso, certo? Então, nessas duas situações, você tem um que referenciando algo que foi citado anteriormente. Então, ele é o que? Pronome relativo, certo? Aqui ele só pede se é pronome, né? Preposição, interjeição ou conjunção, então não tem para onde correr. Fecha aqui, gabarito, item B, pronome, certo? Questão de classe gramatical. Então é isso, a gente vai finalizando por aqui, mais uma vez, reforçando. Dia 12, nosso aulão, certo? Com muitos professores, vários professores de português e todas as outras disciplinas que vão estar no concurso, certo? Então, se você ainda não comprou, digamos assim, o dia para passar o dia aqui com a gente, então não perde tempo, certo? Ainda tem vaga, nos procura, entre em contato com a gente e nos acompanha também pelo YouTube, se inscreve no canal, qualquer coisa, estamos juntos, certo? Então, até o próximo encontro, até mais, gente. Boa sorte. Fala galera, quem fala aqui é o professor Cairo, professor da casa EPP, sou o professor da disciplina de informática. Hoje, domingo, falta quantos dias, hein, para a prova? Próximo domingo, hein, galera? Próximo domingo é a prova de vocês e hoje nós vamos corrigir algumas aqui do simulado de hoje. Vamos aqui, questões na tela. Vamos lá. 11ª questão. Assinale a alternativa correta, beleza? Que é um programa destinado à criação de documentos, vulgarmente conhecido como processador de texto. E aí, galera, qual desses itens que a gente considera, ou considera não, que é um processador de texto? O Excel? Não. O Excel é o quê? É uma planilha eletrônica. O Outlook é o quê? É um programa de e-mail. E o PowerPoint é um programa de apresentação. Logo, o item correto é o item D. D de dado. 12ª questão, na tela. Atalhos de teclado são exemplos, são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de fazer algo que você, subindo aqui, normalmente faria com o mouse. Assinale a alternativa correta que corresponde ao atalho de recortar o item selecionado. Então, qual é o atalho? Aí eu selecionar o texto e segurar essa combinação de teclas que vai fazer a ação de recortar. Galera, para quem não sabe, o item correto é o Ctrl X, é o item A. Beleza? Vamos aqui para a 13ª? Não, vamos aqui para a 15ª questão. Deixa eu subir aqui. 15ª questão na tela. O código malicioso que fornece inacessíveis o código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. É o que, galera? Qual é desses malwares que ele criptografa o computador e no final ele acaba pedindo um resgate, ele pede dinheiro para poder liberar o seu computador. Qual é? O vírus? Não, o vírus não é. O vírus ele apenas se replica, ele já vem, ele pode ser executado. O spyware é o quê? Um programa espião. O backdoor é um tipo de malware que ele abre as portas de fundo. E o ransomware, que é a questão correta, ele faz o quê? Ele criptografa o seu computador, exigindo o quê? Um pagamento. Ele faz um sequestro dos seus dados. Tranquilo? O item correto é o item A. E vamos para a 16ª e última questão. Assinala a alternativa que apresenta um exemplo de software, e 2 exemplos de hardware. Qual desses daqui? A gente olha primeiro, se é um exemplo de software, a gente olha para cá. A placa-mãe é um exemplo de software? Não. O webcam é um exemplo de software? Não. Malware é um exemplo de software? Beleza, aí a gente já olha a questão. O monitor é um exemplo de software? Não. Então, se a gente já eliminou os outros itens, só pode ser por eliminação qual o item correto. O item C, nós temos o primeiro, um software, que é um malware, não deixa de ser um software. Malicioso? É, mas é um software. E nós temos mais 2
hardware, que seria quem? O processador e a caixinha de som. Valeu, galera. Questões resolvidas e até a próxima e boa prova para vocês próximo domingo. Fala, turma, sejam todos bem-vindos, né? Correção do nosso 9º simulado aí da Prefeitura Municipal de Quixadá, tá certo? Cargo ACS, né? Fiquei com 2 questãozinhas aí de direito constitucional, então aí vamos para a correção. Desde já, parabéns você que fez, né? E vamos ver aí a primeira questão que ficou para mim, questão de número 13, cara, 13, questão de número 13, tá na tela, questão, né? Com referência do texto constitucional, né? Com referência do texto constitucional, assinala a alternativa incorreta, tá? Cuidado aqui, ó, ele quer incorreta, tá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou nele sair dos seus bens. Isso aqui estava certo, tá lá no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 15, inciso 15, né? Inciso 15, show de bola, tá aí, né? Beleza, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso, dissolvidas, né? O trânsito em julgado, isso aqui também tá certo. Você vai ter que ler a associação, tá no artigo 5º, inciso 17 ou 21. Tudo sobre a associação, você vai ter que ler, tá bom? Vai ter que dar uma passada por lá. É vedada a expressão da atividade intelectual? Não, é livre. Artigo 5º, inciso 9º. Artigo 5º, inciso 9º, né? Inciso 9º. Então, nosso gabarito era a letra C, tá? Nosso gabarito aí da 13 era a letra C. 14, né? Ficamos só com 2 questãozinhas, né? Porque direito administrativo a Vitória vai corrigir. Com base no texto constitucional da Constituição Federal, assinala a alternativa que ele quer a correta, tá? É assegurada a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso aqui você sabe que é proibido, né? A extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Você sabe disso. A lei excluirá, não, né? A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, a ameaça de direito, mas esse que ele misturou, e nem a lesão, né? C. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. É o nosso gabarito letra C, tá bom? Então aqui, ó, questões super fáceis, né? Tava tranquilo aí na nossa prova, né? Tava tranquilo. Quero agradecer e lembrar mais uma vez que dia 12, né? O último aulão pré-munição da Prefeitura Municipal de Quixadá. E você é nosso convidado, pouquíssimas vagas, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, agora a gente vai começar a corrigir, certo, as questões de direito administrativo, 4 questõezinhas aí que caiu no nosso último simulado, certo? De assuntos que a gente já trabalhou em sala de aula. A primeira questão é justamente a questão de número 17, né? Que vai tratar sobre os poderes da administração pública. O enunciado da questão fala o seguinte, ó: o poder que concede à administração pública de modo explícito ou implícito a prática de atos administrativos. Aí a gente vai ter que identificar, pessoal, no momento da prova, as palavras-chave. Eu sempre falo para vocês em sala de aula. Ninguém precisa ser doutor em direito administrativo. No momento que você lê a questão, que você encontra as palavras-chave, você consegue identificar justamente, principalmente quando a gente fala de poderes, né? Qual poder a banca está falando. Então, prestem atenção. É um poder, né, que de modo explícito ou implícito regulamenta a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade. E conteúdo é o poder A, discricionário, B, seria o poder hierárquico, C, seria o poder normativo e D, seria o poder vinculado. Falou o termo liberdade, falou em oportunidade, falou em conveniência, o poder administrativo que a banca está se referindo é a alternativa A, né, pessoal? O poder discricionário. Poder hierárquico é aquele que regulamenta as questões de hierarquia, coordena, subordinação, regulamentação ali das atividades. Poder normativo, né?
Também chamado de poder regulamentar é aquele poder ali de edição de atos normativos, de decretos, regulamentos, de maneira que bem simples, e o poder vinculado é o oposto ao poder discricionário, né? Aquele que, na verdade, a administração não pode fazer nada além do que está disposto na lei. Basicamente, quando falar em poder vinculado, você automaticamente atrela ao princípio também da legalidade, ou seja, aqui o agente público, no exercício da sua função, não detém liberdade nenhuma. Então, uma questão aí bem simples sobre poderes administrativos, né? Questão de número 17, gabarito letra A. Passando agora a questão de número 18, que vai dizer o seguinte, ó, conceitualmente, ato administrativo. Então, em sala de aula também a gente trabalhou qual é o conceito, né, que as bancas colocam acerca de ato administrativo. A alternativa A fala, é a declaração do Estado ou de quem o represente, a qual produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sobre o regime jurídico do direito público e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. A B, é aquele que decorre de acontecimentos naturais que independem do ser humano. C, ocorre quando o fato corresponde à descrição contida na norma legal. E D, ocorre quando o fato descrito na norma produz efeitos no campo do direito administrativo. Pessoal, gabarita nossa questão é a alternativa A. Ela traz o conceito de ato administrativo que a gente trabalhou em sala de aula. Prestem bem atenção. Algumas bancas colocam que é a declaração do Estado. A Consulpan também coloca declaração, coloca manifestação unilateral, mas é justamente onde o Estado expressa a sua vontade. Ou seja, ele impõe a vontade dele, de certo modo, quando a gente fala aí dos atos de império, né? Ou dos atos negociais, quando a vontade da administração condiz com a do particular. Mas, se vocês perceberem, é no mesmo intuito, é manifestar a declaração dele. A gente sabe que quem representa o Estado, né? Quando fala aqui, ó, Estado ou de quem o represente. Nós estamos falando daquelas pessoas que não fazem parte da administração pública, mas, de certo modo, naquele momento estão exercendo uma função pública, né? Então, quando o poder público contrata um particular para prestar um serviço, aquele mesário também que está atuando nas eleições, aquele jurado ali no tribunal do júri, são pessoas que não fazem parte da administração, mas acabam também manifestando a vontade do próprio Estado, né? Atuando em nome dele. Então, questão de número 18, né? Um conceito aí bem simples, palavras-chave, declaração do Estado ou manifestação do Estado, de quem o represente. Lembrando, normas de direito público regem as relações, aliás, regem essa manifestação, essa declaração do Estado, certo? Tratou sobre direito privado, você já elimina a alternativa, e a gente também tem esse sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Óbvio que a administração pública ela pode vir aí a executar atos ilegais. Então, pode o Poder Judiciário realizar esse controle de legalidade da administração pública? Pode, né? Você vai lá no juiz e pede ao juiz, olha, juiz, a administração pública praticou aqui um ato que é ilegal. Por isso que se fala desse controle do Poder Judiciário. Então, questão de número 18 aí do simulado, gabarito letra A. Questão agora de número 19 vai falar sobre a Lei de Licitações, né? A nova Lei de Licitações, que é agora de 2021, prevê que a fase preparatória deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, bem como levar em consideração todas as premissas técnicas, mercadológicas e de gestão que possam interferir na contratação. Essa diretriz evidencia o princípio. Novamente, você tem que pegar as palavras-chave que a banca traz, né? Às vezes, você nunca se deu de cara com aquele princípio, mas eu sempre costumo falar em sala de aula, né? O nome do princípio, geralmente, ele atrela a sua própria fundamentação. Então, o nome, ele serve para alguma coisa. Quando a banca coloca que a Lei de Licitações, nessa fase de preparação, da análise documental, né, tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano de contratações anual, com as leis orçamentárias, bem como levar em consideração as premissas técnicas, olha só, mercadológicas e de gestão, que possam interferir na contratação, se é uma fase preparatória, se eu estou me preparando para a execução de uma licitação, é disso que você tem que levar em consideração. A alternativa A fala em publicidade e transparência. Não, o princípio da publicidade e da transparência, os atos da administração pública, em regra, são públicos, né? Claro, existem aquelas seções, quando falar sobre direito à intimidade, segurança do Estado, a própria intimidade do indivíduo. Publicidade e transparência são princípios da administração, regem na Lei de Licitações, mas não é o conceito apresentado aí na assertiva. B, celeridade e economicidade. Mesmo que talvez você nunca tenha entendido o conceito desses princípios, quando você pega no seu método, na verdade, de estudo, né, no seu dia a dia, falou em celeridade, é algo célere. O processo administrativo, em tese, né, por mais que tenha essas
essas questões burocráticas, o ideal é que a administração pública ela venha a trazer maior celeridade para a contratação daquele serviço, né, daquela empresa que vai ser contratada. Economicidade, a administração pública, trazendo aí o princípio da eficiência, tem que utilizar os melhores meios com o menor custo-benefício. Também não é o conceito da nossa assertiva. Julgamento objetivo. Vitória, que princípio é esse? É aquele que, quando a administração pública ela lança o edital, a gente sabe que no edital traz todos os requisitos daquela licitação. Então, no julgamento objetivo, quando a administração vai analisar as propostas que são apresentadas pelos licitantes, ela tem que julgar objetivamente. Isso quer dizer, ela vai analisar quais são os requisitos presentes naquele edital, quais os meios de identificação da proposta mais vantajosa. Ela não pode trazer subjetividade no julgamento. Não quer dizer, eu lancei um edital de licitação e agora eu vou julgar como eu bem entender. Não. O julgamento objetivo é o que está no edital que a gente lançou daquela licitação, necessariamente deve ser analisado no julgamento das propostas. Então, nos sobra a alternativa D da questão de número 19, pessoal. Planejamento. Se estamos falando de uma fase preparatória, onde tem que ter um plano com leis orçamentárias, premissas técnicas, mercadológicas, a gente está falando do princípio do planejamento. Então, questão de número 19, gabarito letra D. Para a gente finalizar as 4 questões de direito administrativo, mais uma sobre a nova lei de licitações, que agora traz, na verdade, quais são os princípios que regem também um procedimento licitatório previsto nessa lei, certo? Vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que lista importantes princípios a serem observados nas licitações públicas e expressos na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. A. Pessoalidade, moralidade, probidade administrativa. B. Pessoalidade e moralidade, improbidade administrativa. C. Pessoalidade, moralidade, improbidade. E D, impessoalidade, moralidade e probidade. As alternativas que de cara você elimina, né, trazendo aí o caput do artigo 37 da Constituição, são todas as alternativas que trazem o princípio da pessoalidade. Percebam que a alternativa A trata de pessoalidade, a B, pessoalidade, a C, pessoalidade. A única que traz o termo correto, né, que os agentes públicos devem atuar de maneira impessoal no exercício das suas funções, ou seja, não devem privilegiar e também não deve prejudicar ninguém, né? Na verdade, o agente público está só manifestando a vontade do Estado. Então, a gente tem a pessoalidade, a gente tem a moralidade, a gente tem a probidade administrativa. Lembrem, a probidade administrativa não está lá no artigo 37, né? O famoso LIMP, mas é sim um princípio expresso aí na Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Então, questão de número 20, gabaritou o simulado, quem marcou a alternativa D. Então, a gente encerra aqui as nossas questões de direito administrativo. Espero aí que vocês tenham gabaritado essas questões. Olá, aluno da EPP Concursos. Eu me chamo Carla Lemos e hoje nós vamos corrigir o nosso 9º simulado. Vamos, então, passar as nossas questões para que façamos um comentário adequado sobre elas. A estratégia do Programa Agente Comunitário de Saúde reafirma e incorpora os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. Diante disso, assinale a alternativa que não corresponde a um desses princípios. Ora, meus amigos, de botar o olho aqui nessa questão, a gente já percebe que a letra B é o nosso gabarito, que ele fala exatamente de centralização. Quando nós pegamos os princípios do SUS, que se encontram lá na Lei 8080/90, também chamada Lei Orgânica da Saúde, nós vamos ver que o SUS tem uma organização descentralizada. A descentralização é um dos seus princípios e não centralização. Nos outros itens, nós vemos exatamente os princípios do SUS: universalização, integralidade, participação da comunidade. Questão de número 22. As medidas de controle são essenciais quando se trata de doenças infecciosas. Relacione as doenças infecciosas listadas a seguir com sua respectiva medida de controle e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos então. Doença meningocócica, número 1. Nós temos aqui
No item 2, a dengue. Item 3, doença de Chagas. Item 4, hepatite E. Medidas de controle se restringe ao vetor, visto que não existe tratamento específico. Ora, meus amigos, aqui nós estamos falando exatamente da medida de controle da dengue. Assim sendo, o número 2 preenche adequadamente a nossa questão. Quimioprofilaxia, vacinação e isolamento do paciente por 24 horas iniciais do tratamento. Meus amigos, aqui nós estamos falando exatamente da medida de controle da doença meningocócica. Assim sendo, o número 1 preenche adequadamente a nossa questão. Controle da transmissão vetorial com o controle químico dos triatomínios, controle da qualidade de hemoderivados, controle das gestantes, ou seja, redução da transmissão vertical, cuidado na manipulação de alimentos de origem vegetal e utilização de equipamentos de biossegurança. Ora, meus amigos, aqui nós estamos falando exatamente do controle da doença de Chagas. Assim sendo, das medidas para controlar a doença de Chagas. Assim sendo, o número 3 preenche a nossa questão. E, finalmente, notificação de surtos da doença, afastamento das atividades diárias dos pacientes por 2 semanas, educação em saúde, medidas de higiene, lavagem das mãos, preparo de alimentos, visto que não existe vacina ou conhecimento sobre a eficácia do uso da imunoglobulina específica. Ora, nós estamos falando exatamente das medidas para o controle da hepatite E. Assim sendo, temos que o nosso gabarito é exatamente a letra B de bola. 2, 1, 3 e 4 é a nossa sequência correta. Vamos, então, à questão de número 23. Analise as assertivas com relação às doenças infecto-contagiosas transmitidas por roedores e assinale a alternativa correta. 1. A antavirose é causada por uma bactéria pertencente à família Bunia viridea. Ora, meus amigos, não se trata de uma bactéria, mas sim de um vírus. Então, aqui de pronto nós já vemos que esse item é falso. Item 2. A leptospirose é causada pela bactéria helicoidal, aeróbica obrigatória, sim, do gênero Leptospira, caracterizada por uma doença infecciosa febril e de início abrupto. Sim, essas características correspondem, sim, à leptospirose. Assim sendo, o item 2 é verdadeiro. Item 3. O principal reservatório da antavirose são os animais domésticos e selvagens, como os roedores sinantrópicos das espécies ratos, ratazana ou rata de esgoto, rato de telhado ou rato preto e camundongo ou catita. Esses reservatórios aqui, meus amigos, eles são reservatórios da leptospirose e não da antavirose. A antavirose, os seus reservatórios são exatamente os roedores selvagens, não os roedores domésticos. Assim sendo, esse item está falso. A leptospirose tem como principal reservatório os animais silvestres da ordem Rodentia, família Muridae. As subfamílias Arvicolinae e Murinae detêm os principais reservatórios primários da fase tardia da doença. Esse item está errado, está falso. Por quê? Porque esses não são os reservatórios da leptospirose. Ademais disso, os reservatórios principais da leptospirose são exatamente os roedores domésticos e não os roedores selvagens. E item 5, assim sendo, o item 4 está falso. E o item 5, o modo de transmissão de ambas as doenças, tanto a antavirose quanto a leptospirose, é o mesmo, a inalação de aerossóis formados a partir das secreções dos animais reservatórios roedores. Esse item está falso, meus amigos, por quê? Porque a forma de transmissão ela é percutânea e não através de aerossóis. Assim sendo, a forma indicada aí como sendo a forma de transmissão da doença está errada. Dessa forma, o nosso gabarito é exatamente a letra, vamos aqui voltar à questão, a sequência correta, falso, verdadeiro, só temos o item 2 como sendo o verdadeiro, apenas a 2 está correta, a letra C é o nosso gabarito.
Ok. Questão de número 24. Em 2013, foi lançada a Rede Nacional de Qualidade da qualidade da água, de modo a complementar o programa Qualiágua, com padronização e frequência, procedimentos de amostragem, análise e parâmetros monitorados, a fim de tornar os dados de qualidade de água compatíveis em âmbito nacional. É um importante parâmetro biológico a ser monitorado na água, por indicar contaminação fecal e determinando o potencial da água transmitir doenças. Ora, nós sabemos que esse indicador da qualidade da água é exatamente a presença de quê? De Escherichia coli. Existem níveis aceitáveis de coliformes e de Escherichia, e essa realmente é um dos indicadores que está diretamente relacionado ao parâmetro de contaminação da água para determinar a sua potabilidade ou não. Vamos então à nossa próxima questão, de número 25. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. O método de transmissão da doença é... Ora, nós sabemos que o bacilo de Hansen, ele se transmite através de quê? De gotículas, né? Gotículas de saliva. Lembrando que o contato precisa ser um contato contínuo, não contatos esporádicos, tá? Com o paciente infectado. Número 26. Dengue é uma doença febril aguda que pode apresentar um amplo espectro clínico, enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve e autolimitada. Uma pequena parte progride para a doença grave. Então, já passando para os nossos... Aqui é uma breve... uma descrição breve da doença. E já passando, então, em relação à dengue, analise as assertivas e assinale a alternativa correta, após essa breve descrição da doença. O transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar? Sim, meus amigos. Água parada e digo mais, água limpa e parada. 2. Todas as faixas etárias são suscetíveis a contrair a doença? Sim, todas as faixas etárias são suscetíveis a contrair a doença. 3. Doenças crônicas como diabetes e hipertensão não aumentam o risco de gravidade e morte após o contágio com a mesma. Claro que não, meus amigos, esse item é falso, porque as comorbidades, elas predispõem o paciente a ter um maior risco de morte e até de contágio, em razão da depauperação do sistema de defesa do organismo. Item 4. Ingerir bastante líquido e fazer repouso estão entre as formas de tratamento da dengue? Sim, isso aqui é verdade. Inclusive previne uma hemorragia interna. A dengue é transmitida da mãe para o feto via transplacentária. Não existe a transmissão vertical, não existe a transmissão transplacentária. Esse item, portanto, está falso. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com certeza, meus amigos, esse item aqui está verdadeiro. Temos, então, que o gabarito da nossa questão, pela sequência aqui, vamos aqui ao nosso questão de número 26, só descendo um pouco para a gente ver aqui. Questão de número 26. Falta de apetite, desculpa, perdão, esqueci aqui de ler um item. Falta de apetite, dores musculares intensas, dor de cabeça e mal-estar são sinais e sintomas que só aparecem em quadros graves da doença. Sim, mas não necessariamente em quadros graves. Esses são sinais e sintomas, sim, mas apenas não se verificam em quadros graves, o que torna o item falso. Ok? Então, vamos ver aqui que a nossa sequência, nessa questão de número 26, é exatamente a nossa letra A. Apenas os itens 1, 2, 4 e
6 estão corretos. Aqui o que torna o item falso é aqui, ó, só aparecem quadros graves. Não, quadros não tão graves também evoluem com essa sintomatologia e esses sinais. Passemos então à nossa questão de número 27. De acordo com o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que corresponde às vacinas que podem ser administradas à gestante. Ora, meus amigos, sabemos que as vacinas que podem ser administradas à gestante que não ocasionam nenhum dano ao feto são as vacinas que se encontram elencadas no item C de casa. Vamos ativar então a nossa caneta para que a gente possa então marcar. Item C de casa, que justamente corresponde à hepatite B, a duplo adulto, a influenza. Essas são as vacinas DTPA e influenza. São as vacinas que podem ser administradas à gestante sem qualquer risco para o feto. Questão de número 28. Em relação à dengue, marcar C para as afirmativas certas, E para as erradas e após correlacionar a sequência correta. O vírus da dengue é um arbovírus, sim, é um arbovírus. O transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar. Sim, água limpa e parada para se proliferar. E a dengue, na maioria dos casos, tem cura espontânea depois de 10 dias. Sim, também se pode dizer que é uma infecção autolimitada e que após 10 dias pode ter cura espontânea. Ok, a nossa sequência correta se encontra no item A, questão de número 28, esse é o nosso gabarito. Sobre o trabalho do agente comunitário de saúde, analisar os itens abaixo. Para realizar um bom trabalho, o agente de saúde, o agente comunitário de saúde, não precisa conhecer o território de atuação? Ora, o item está errado. Se existe uma coisa que o agente comunitário de saúde precisa conhecer muito bem, é o território de atuação. A atuação do agente de saúde valoriza questões culturais da comunidade, integrando o saber popular e o conhecimento técnico. Com certeza, esse item está correto. O item 1 está falso e o item 2 está correto. Essa é uma das vertentes do trabalho do agente de saúde, que é exatamente a valorização cultural da comunidade e essa integração do saber popular e do conhecimento técnico-científico. Assim sendo, somente o item 2 está correto. Letra C, portanto, é o nosso gabarito. Passemos, então, à questão de número 30. A etapa inicial do trabalho do agente de saúde é o cadastramento das famílias de sua microárea. Para realizar o cadastramento, é necessário o preenchimento de algumas fichas específicas. Com base nisso, é correto afirmar que o registro das atividades diárias do agente de saúde deve ser feito na ficha. Ora, o agente de saúde lida com várias fichas. Dentre elas, é exatamente a ficha D, que é a ficha diária. Então, a nossa alternativa correta é exatamente o item D, ficha D, ficha diária. Até para memorizar fica muito fácil, né? D, diária. Questão de número 31. O ACS, em seu trabalho, deverá, exceto... Atentem para essa palavrinha, senhores. Aqui, o examinador quer o que não corresponde ao trabalho do agente de saúde, tá bom? A. Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário? Sim, isso faz parte do trabalho do ACS. É uma das atribuições do agente de saúde. Identificar somente áreas em que há risco coletivo. Sempre eu digo nas aulas presenciais, cuidado com essas palavrinhas aqui. Somente essa palavrinha aqui tornou o item falso. Né? Em que há risco coletivo, não. O risco individual também deve ser identificado pelo agente de saúde. Portanto, o item está falso. Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde. Sim, com certeza.
as orientações repassadas à população, elas são colhidas exatamente juntamente com os demais membros da equipe de saúde da família. D. Acompanhar a situação de saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. Sim, essa continuidade da atenção, isso sim faz parte do trabalho do agente de saúde. Assim sendo, a nossa sequência é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Passemos então à questão de número 32. Com base na portaria de consolidação de número 4 de 2017, sobre algumas doenças de notificação compulsória, assinalar a alternativa que apresenta uma doença de periodicidade de notificação imediata. Ora, meus amigos, a febre amarela, ela é uma doença cuja notificação deve ser imediata, certo? Não se pode deixar para depois. É uma doença cuja notificação é imediata. Ela, a raiva também, são doenças de notificação imediata. 33. Em relação a algumas orientações referentes à visita domiciliar, marcar C para as afirmativas certas, para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira, a pessoa a ser visitada deve ser informada do motivo e da importância da visita. Chamá-las sempre pelo nome demonstra respeito e interesse por elas. Com certeza, meus amigos, né? Inclusive, chamá-las sempre pelo nome está lá na cartilha dos direitos, na Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde, onde se preconiza esse tratamento personalizado, humanizado. Na primeira visita, é indispensável que você diga seu nome, fale do seu trabalho, o motivo da visita e sempre pergunte se pode ser recebido naquele momento. Claro, aqui também são as diretrizes básicas da visita domiciliar. Saber se o usuário pode lhe responder, expor qual é o objetivo do seu trabalho, apresentar-se. Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e se respeita também o tempo das pessoas. Claro, toda e qualquer atividade planejada, ela vai otimizar o tempo. E quando a gente otimiza o tempo, a gente respeita o nosso tempo e o tempo do usuário do Sistema Único de Saúde. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Todos os itens estão corretos. Questão de número 34. Em relação à atenção primária à saúde, analise os itens abaixo. A atenção primária em saúde é também conhecida no Brasil como atenção básica? Sim, meus amigos. Atenção primária em saúde também é conhecida como atenção básica. 2. É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Esse item também está correto. Assim sendo, o nosso gabarito é exatamente a letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos, ok? Passemos então à questão de número 35. O Sistema Único de Saúde completou 30 anos e durante esse tempo vem se desenvolvendo buscando a melhoria da saúde da população brasileira. Porém, para isso, seus princípios devem ser respeitados. Assinale a alternativa que apresenta princípios do SUS. Então, na nossa questão de número 35, nós sabemos que os princípios que estão elencados na alternativa B são exatamente aqueles princípios que estão lá na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080/90, universalidade, igualdade, participação da comunidade e integralidade. Vamos encontrar todos esses princípios aí no artigo 5º da nossa Lei 8080/90. Nossa questão de número 36. A portaria 4279/2010 estabelece as diretrizes para a organização de uma rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. A rede de atenção à saúde foi pensada para superar a fragmentação da atenção e da gestão em saúde.
o princípio do SUS de maior sintonia com as diretrizes da rede de atenção é o quê? Ora, quando eu me ocupo em organizar uma rede, eu estou me ocupando em quê? Em garantir o acesso. Então, esse é o princípio. Ou a acessibilidade. Se eu organizo uma rede de saúde, eu estou o quê? Eu estou facultando que o cidadão tenha um acesso mais fácil ao Sistema Único de Saúde. Questão de número 37. A rede de atenção à saúde caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os serviços de saúde ofertados pelo SUS. O serviço que apresenta o centro de comunicação e responsabilização na atenção contínua e integral por meio de um cuidado multiprofissional, meus amigos, tanto é a porta de entrada do sistema, como é aquela unidade que ela também está diretamente ligada à continuidade, à integralidade. É exatamente a unidade básica de saúde. É a primeira porta que o cidadão bate quando se vê diante de um agravo, por exemplo. E uma vez ele sendo submetido a uma cirurgia de altíssima complexidade, mas de retorno ao seu domicílio, é a unidade básica de saúde que vai prestar as orientações e alguns cuidados complementares. Questão de número 38. Os agentes comunitários de saúde devem ser profissionais preparados para detectar situações de risco. Uma situação de risco é aquela em que uma pessoa ou grupo de pessoas corre perigo. Isso é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até de morrer. Assinale a alternativa que apresenta uma situação de risco. Ora, nós sabemos aqui que crianças que nascem abaixo de 2 quilos são crianças que inspiram cuidados, né? Há um tempo atrás se dizia abaixo de 2,5 kg. Nós sabemos que a vitalidade do bebê está diretamente ligada ao seu peso ao nascer, dentre outros aspectos também, mas enfim, bebês que nascem abaixo de 2 quilos, sim, são indivíduos que precisam de intervenções porque eles estão em risco, sim. 39, a nossa próxima questão. Os agentes comunitários de saúde têm papel importante para a organização e consolidação da Política Nacional de Atenção Básica. Assinale a alternativa que apresenta a função exclusiva desse profissional no serviço de nível primário. A. Realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta e educação em saúde em grupos. B. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde. Realizar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco de acordo com protocolos estabelecidos, ou encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico. Meus amigos, de todas essas atividades aqui, nós vamos ver que o papel do agente de saúde na atenção primária se encontra aqui no item B. Desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde. As outras ações, na verdade, não são exatamente do conjunto de atribuições do ACS. 40. A ficha de cadastro domiciliar é utilizada para registrar as características socioculturais do território das equipes de saúde, no território das equipes de atenção básica. São informações que devem constar na ficha cadastral domiciliar, exceto, ora, exames solicitados. Esses aqui não são informações constantes na ficha de cadastro de agente de saúde. Condições de moradia, sim. Destino do lixo, sim. Número do cartão SUS. Mas exames solicitados, isso aqui não é uma informação constante na ficha de cadastro domiciliar do agente de saúde. Ok, meus amigos, fico por aqui na minha participação por hoje.
Agradeço pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, se o Criador assim nos permitir.